Muito boa tarde aos nossos associados e beneficiários da Sabesprev, que acompanham a nossa live, que hoje abordará um assunto que interessa a todos nós, a Previdência Complementar, desafios futuros. Eu sou Irene Álvaro Pinheiro, diretora jurídica e previdenciária da APESP e responsável pela mediação da nossa live, que conta com a participação da doutora Tirsa Coelho, do escritório Dávila e Coelho Advogadas Associadas, contratado pela APS, especialista em previdência complementar, que falará sobre a legislação da previdência complementar, as recentes alterações e decisões do Poder Judiciário e do Poder Administrativo. Contamos também com a equipe Sabesprev, que é a Fundação Sabesp de Seguridade Social, representada pelo diretor-presidente, senhor Roberto Afonso Anciões, pelo diretor de investimentos, senhor Fernando Savioli, e pela diretora de Previdência e Administrativa, senhora Carla Cristina Silva. Esta equipe falará sobre os planos de previdências, administrado pela Sabesprev, suas rentabilidades, as expectativas de déficit e o relacionamento com a Sabesp. E temos também o Ronaldo Copa, nosso representante no Conselho de Administração da Sabesp, que falará sobre a privatização da Sabesp. Contamos também com a presença do presidente da PS, José Luiz de Mello Pereira, e que vai abrir os trabalhos desta tarde. Obrigado, Irene. Boa tarde a todos. Minha participação aqui é rápida, né? Só para cumprimentar a equipe convidada, a doutora Tirsa, Roberto, Fernando, Carla, Ronaldo Copa, né? E agradecer a todos os associados que estão acompanhando esta live. Reunimos experientes profissionais aí para esclarecer sobre o tema tão importante, né? E que atualmente aí está todo mundo preocupado com a previdência complementar. Embora boas notícias vão ser trazidas aí pelo Roberto, né, o presidente da Sabesprev, mas é um assunto que hoje preocupa a categoria, né? É um momento especial diante da possível privatização da Sabesp, e o Ronaldo também vai discorrer hoje sobre como que está a situação, e que tem levantado dúvidas e inseguranças sobre os desafios, né, futuros para todos nós. Por isso, vamos aproveitar o melhor possível esta oportunidade para refletirmos sobre a previdência complementar. Todos podem participar encaminhando suas perguntas pelo chat, né? Um trabalho também que a Irene vai coordenar. Muito obrigado a todos, aos nossos palestrantes e equipes envolvidas pela oportunidade. Pois é, você tem razão. Esta é uma boa oportunidade para a gente esclarecer as dúvidas da Sabesprev, da privatização e da legislação, e como caminha a previdência complementar que a Tirsa tanto conhece, né? E para, ainda reforçando o que o Zé Luiz falou, as perguntas serão encaminhadas pelo Zoom. Temos a equipe da Edna aí tomando nota dessas perguntas, e que serão respondidas no final da apresentação. Então, sem mais delongas, vamos iniciar com a doutora Tirsa, que tem 15 minutos para falar. Eu sei que o tempo é pequeno, mas, senão, o assunto vai esticar muito, vai até a noite. Tenho certeza que a doutora Tirsa vai conseguir, em 15 minutos, esclarecer um monte de coisa. Vamos lá, doutora. Tá ótimo, Irene.
Obrigada. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Fico muito feliz de participar dessa live com vocês. Agradeço a associação pelo convite, na pessoa da Irene, do Zé Luiz, e dizer que durante esse ano nós fizemos um trabalho, que foi um trabalho de levar a cada um de vocês informações que sejam informações necessárias para o dia a dia, desmistificando um pouco e tirando aquele juridiquês da Previdência Complementar Fechada, trazendo informações através de capítulos, nós chamamos de pílulas, né, que cada mês foi levada alguma informação. Então, essa live, no dia de hoje, ela é bem interessante para fazer exatamente esse fechamento. Nós tratamos de questões que foram questões diversas, questões sobre contrato, sobre o que é uma migração, conceitos que, para quem não teve a oportunidade de ler, né, eu deixo aqui a informação de que vocês podem ter acesso e é bastante valioso, é um material interessante para que todos e todas tenham conhecimento do que envolve a Previdência Complementar como um todo e quais são os institutos, o que é possível que aconteça nesse contrato, que é um contrato de longo prazo. Então, como nós não temos muito tempo, e eu pretendo cumprir aqui, Irene, com o meu tempo de 15 minutos, eu elenquei algumas coisas que eu vejo como fundamentais quando nós falamos de Previdência Complementar Fechada. E me parece que fazer uma análise, ter uma compreensão sobre o que é esse contrato de previdência complementar fechada é o ponto principal. Além de ser o ponto inicial, a partir dele, todas as discussões, a partir do próprio contrato que vem toda uma discussão em relação à previdência complementar. Muitos de vocês talvez só lembrem quando ingressaram na Sabesp, assinar, né, quando você tem o seu contrato de trabalho e você assina o contrato de adesão. E aí, talvez depois de muitos anos, você contribui para essa previdência, quando você sabe de alguma mudança, é que você vai começar a pensar sobre o que você assinou lá atrás, quais são os direitos, quais são as obrigações. Então, é muito importante nós entendermos que, quando a gente fala de previdência complementar fechada, nós estamos falando de uma previdência que ela é facultativa ao regime geral, ou seja, a patrocinadora ela poderá oferecer ou não, ela não é obrigada a oferecer. Mas o que nos parece um grande equívoco quando a gente analisa o artigo 202 da Constituição Federal é a interpretação que tem sido dada em relação a essa facultatividade. Como se a facultatividade fosse a possibilidade da patrocinadora se retirar deste contrato. Quando a análise que é feita, né, a leitura literal do artigo, ele diz o seguinte, que o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma ao regime geral será facultativo. Então, ele é facultativo ao regime geral e é baseado na Constituição de Reservas. Essa teoria, né, que quando a gente fala de direito, você tem tanto uma discussão doutrinária quanto jurisprudencial, e essa interpretação que tem sido dada em relação à facultatividade é o que tem trazido uma flexibilização dos direitos, inclusive de um direito que é um direito fundamental, que é o direito adquirido. E a maioria de vocês aqui provavelmente já recebem a aposentadoria de vocês, portanto, vocês estão contemplados, né, pelo arcabouço da Constituição Federal em relação à proteção ao direito adquirido. E esse aspecto, ele nos parece muito salutar para que todos tenham a compreensão de que a facultatividade, ela é em relação ao regime geral, para que você não receba apenas o teto da Previdência quando você aposentar. Mas, uma vez concedido, existem direitos e obrigações estabelecidos lá naquele contrato que eu mencionei, quando vocês ingressaram, né, quando iniciou o contrato de trabalho de vocês. E lá, esse contrato, ele menciona qual será o tipo de benefício que você contrata, se você terá ou se você não terá uma renda vitalícia. E hoje, o que nós temos de maior desafio quando a gente fala da previdência complementar fechada é que seja observado o que foi pactuado.
Não estou aqui a dizer que não é que o patrocinador não pode se retirar. Ora, qualquer contrato que existe, ele permite que uma das partes o rescinda. Isso é fato. O que nós temos digamos, de uma deficiência quando se trata de previdência complementar fechada, é justamente a questão da multa que a patrocinadora paga para ela se retirar. Ou seja, quanto custa para que a patrocinadora não mantenha mais esse contrato que ela divide com vocês o risco? E por que ela precisa, né, salvo as interpretações divergentes em relação a isso, mas por que ela precisa pagar para se retirar? Porque ele é um contrato bastante peculiar. Ele é um contrato que foi pactuado lá atrás, no sentido de que a patrocinadora, juntamente com vocês, ela dividiria eventuais déficits, né, que o plano venha a ter, assim como eventuais superávites que o plano venha a ter. Então, esse aspecto de eu vou me retirar, né, e eu simplesmente calculo aquele valor que foi pago por cada um de vocês, a reserva, e eu estou liberado, ele está totalmente de forma ilegal, é um critério que foi trazido por uma resolução que ela flexibilizou a lei, porque a Lei 109 não diz que pode ocorrer retirada de patrocínio para os aposentados, ela fala que poderá ocorrer a retirada de patrocínio, mas que deverá ser observado o direito adquirido. Então, quando você tem uma norma que está abaixo, né, porque ela é uma resolução, quando a gente fala de hierarquia das leis, nós temos as leis aqui, a Constituição, que é a lei maior nessa pirâmide. E a Lei Complementar 109, ela não trouxe esse critério. Quem trouxe esse critério foi a Resolução 11, depois Resolução 57. Ambas as resoluções estão sendo objeto de discussão num grupo de estudo que foi constituído logo no início do governo. Na época da transição do governo já foram apresentadas propostas por associações e entidades sindicais que vêm acompanhando esse tema, e o governo avaliou a necessidade de fazer uma discussão a respeito, especialmente, né, da questão da retirada de patrocínio. Um outro ponto bastante importante também relacionado às contribuições extraordinárias, mas me parece que a questão da retirada de patrocínio, ela de fato é o maior desafio que nós temos hoje quando a gente trata de retirada desse tema de previdência complementar fechada. Muito por quê? Porque você teve uma regulamentação que ela trouxe critérios diferentes do que flexibilizando aquilo que a lei está garantindo e a própria Constituição, portanto, ela é eivada de ilegalidade, de inconstitucionalidade. E, por outro lado, você precisa, como já disse, né, o Ricardo Pena, que é o atual superintendente da Previc, que você precisa achar uma solução para garantir os interesses, para permitir, né, que os interesses fiquem equilibrados, interesse da patrocinadora, interesse dos participantes e assistidos. E aí, rapidamente, por que apenas esse cálculo da reserva que você pagou durante 30, 40 anos não é suficiente? Porque quando você recebe esse valor numa retirada de patrocínio, que é o encerramento desse plano, primeiro, se você tem um déficit, como no caso de vocês, esse déficit ele é futuro, ele é uma dívida que ainda não foi consolidada, ela foi, né? Vocês estão pagando a contribuição extraordinária, daqui a um tempo, com as revisões anuais, pode ser que esse déficit, inclusive, seja reduzido. Então, quando você faz o fechamento do plano, essa dívida ela se torna efetiva. Naquele momento será descontado 100% do que você teria que pagar de déficit. Então, você já tem todo esse desconto. Se você tem empréstimo consignado, é descontado. E fora isso, se você pretende levantar esse valor, você ainda paga imposto. E aí eu pergunto a vocês, com todos esses descontos, onde no mercado vocês conseguirão comprar um benefício que garanta uma renda vitalícia nos mesmos termos que vocês têm garantidos hoje, né, com a Sabesprev, que é uma entidade sem fins lucrativos, cujos fins são revertidos ao próprio plano. Então, vocês não conseguirão.
E isso é o que tem sido bastante discutido do ponto de vista tanto doutrinário, jurisprudencial e também agora nesse grupo de trabalho na Previc. Eu vi que já chegou uma pergunta aqui pelo chat em relação a como fica tudo isso em relação se você tem uma situação de privatização. E aí eu trago para vocês o caso, que é o caso das empresas de energia, e nós estamos acompanhando todas essas retiradas de patrocínio. As empresas passaram, no período de 97, né, teve a privatização de várias delas, e dali para frente inúmeras outras foram privatizadas, e é fundamental que no edital, no contrato e no edital, no contrato de compra e venda e no edital de privatização, seja garantido os direitos desses participantes que hoje estão em gozo dos seus benefícios previdenciários, né? Isso é fundamental. Então, quando você tem uma privatização, inclusive é feito um cálculo, e isso faz parte do valor do quanto essas ações da empresa ela passará a valer, já faz parte desse cálculo os custos futuros que terão inclusive com diversos outros ônus, né, que venha a ter, mas a previdência complementar ela já integra esse cálculo, de modo que ainda que você venha a ter uma privatização, não pode ocorrer nenhum tipo de alteração nesse plano. E esse direito precisa ser preservado justamente porque o valor, ou seja, o custo, né, que aquele que venha a adquirir a empresa, ele venha a ter com o plano, ele já está calculado no valor dessas ações. Então, isso é muito importante que vocês compreendam, e nós, de novo, estamos fazendo aqui uma discussão sobre o que vocês contrataram, o que precisa ser observado no caso de uma eventual privatização, né, de um contrato. Nesse contrato, direitos e garantias serão estipulados e a previdência complementar ela precisa ficar blindada quando se trata de uma mudança, né? Quando você pega toda a legislação, seja qual for a mudança que venha a ocorrer, seja uma privatização, seja uma fusão, uma incorporação, esses direitos precisam ser preservados, né? Eles são considerados o núcleo essencial e que a própria Constituição já garante, porque ele está blindado pelo artigo 5º da Constituição Federal, são direitos e garantias fundamentais. Esse tema, ele tomou bastante proporção desde o ano de 2021, no início de 2022, quando a empresa Enel, que é a empresa de energia, ela teve o pedido de retirada de patrocínio encaminhado para a Previc. Nós acompanhamos esse caso até hoje lá na Previc, já vamos completar quase 2 anos nessa discussão, e a Previc passou a ter um olhar diferente em relação a esses contratos. Por quê? Aqui nós estamos falando não só daquele contrato que eu mencionei no início, que é o contrato que vocês assinam, como os outros contratos referentes a esse contrato inicial e que são contratos que estão pactuando a obrigação, seja do patrocinador, seja do adquirente, de manter os benefícios previdenciários. Então, quando a gente fala que esse tema ele tomou uma grande proporção na Previc, é justamente porque até o evento, né, que eu digo que é a retirada de patrocínio da Enel, não se fazia uma discussão sobre a necessidade da Previc, que é o órgão fiscalizador, ter um olhar para os contratos pré-existentes. Quais são as obrigações que foram pactuadas, né? O que está estipulado lá? Há algo que impede essa patrocinadora de efetivar a retirada de patrocínio pura e simplesmente? Ela tem algo alguma garantia que foi pactuada que precisa ser observada? Então, esse é o cenário que nós temos, nos parece bastante favorável do ponto de vista da análise da Procuradoria. Já existem uns 2 ou 3 pareceres, inclusive dizendo que é necessário, sim, ser analisado sob essa ótica,
em relação tanto ao contrato que foi assinado lá atrás, individualmente, quanto aos demais contratos e obrigações pré-existentes. Essas obrigações, elas precisam ser observadas. Então, aqui partindo para o final, que faltam apenas 2 minutos, eu gostaria de trazer alguns dados para vocês em relação à retirada de patrocínio. No ano de 2020, nós verificamos, pelos dados apresentados pela própria Previc, que houve 199 pedidos de retirada e 91 retiradas autorizadas. Em 2021, foram 217 pedidos, 115 autorizadas. E agora, pasmem, em 2022, foram 660 pedidos e 545 pedidos autorizados. E o Instituto da Retirada, ele foi criado apenas para ser utilizado numa exceção, né? Numa situação bastante excepcional, porque o modelo da previdência fechada, de benefício definido, ele é feito justamente nessa lógica de que você recebe o benefício, você tem direito a uma renda, renda vitalícia, você não tem direito a um valor diferente quando você tem um PGBL no mercado, né? Então, de fato, houve um olhar muito importante esse ano, no sentido de que algo precisava ser feito, porque esse instituto, que era para ser utilizado de uma forma excepcional, passou a ser utilizado em demasia e em casos que você não tem qualquer justificativa para que o patrocinador se retire do plano. Então, finalizando, o que eu gostaria de deixar para vocês como desafio, né, que é a nossa pauta aqui da live. Quais são os nossos grandes desafios? Os nossos grandes desafios, quando a gente fala de previdência complementar fechada, é que nós tenhamos a compreensão, tenhamos uma regulamentação adequada, que não reduz os direitos dos participantes e dos assistidos, que não flexibiliza aquilo que a Constituição e que a Lei 109 já garantem. Então, nós precisamos de uma regulamentação que respeite tudo isso sob pena de judicialização, que é o cenário que nós estamos vivendo nos últimos 5 anos, de judicialização a respeito dessas inúmeras resoluções que são ilegais, inconstitucionais, e aí você consegue uma liminar, suspende uma retirada, suspende uma migração. Por outro lado, também temos como desafio que a Previc acolha esses pareceres e que seja um posicionamento, né, da própria entidade, no sentido de que todos, no caso de privatizações, todas as obrigações que foram pactuadas, que nós chamamos de obrigações pré-existentes, sejam observadas pelo patrocinador. Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês. Irene, acredito que eu não tenha passado, senão passei 1 minuto, e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada. Irene. Muito obrigada. Irene, Ronaldo. Oi. Irene. Eu recebi tua mensagem. Deixa eu ir na sequência, porque vai começar a sessão aqui da Lesp, eu tenho que estar lá. Tudo bem, Roberto? Pedir a gentileza para os demais convidados aí. Isso. Obrigada, Tirsa. Pode falar, Ronaldo. Você. Bom, eu queria começar agradecendo aí a Irene, o Zé Luiz, né, a direção da associação pelo convite. Adorei a oportunidade de falar num momento que nem esse aqui. Estou na Lesp numa situação absolutamente tensa, só para vocês saberem, né? Isso aqui está cercado pela Polícia Militar, pelotão de choque, tudo que vocês possam imaginar, né? Metralhadora na porta. Estou relatando isso para vocês entenderem o que está em jogo, né? Bom, o que está em jogo é a joia da coroa do governo do Estado, né? A privatização da Sabesp ficou sendo uma questão chave para o Tarcísio, né? E aqui não se tem pluridos, né, com relação ao que está se pagando para que isso seja aprovado, né? Se fala, ontem na sessão aqui,
abertamente se falou em 20 milhões para cada deputado aprovar o projeto de privatização, né? Fora outras amarrações aqui de ICMS ambiental, tudo que vai render mais ainda, tá? Então, é assim, ó, eu estou dando o processo de aprovação aqui na Assembleia como dado, né? Esse era o primeiro passo para aprovação. Diferente do que o Tarcísio e a secretária queriam, né? Esse é um processo que vai rolar nas câmaras municipais, né? A gente conseguiu, ao longo desse período aqui, que o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que é o mais importante deles, se posicionasse com relação à questão dos direitos do município que estavam sendo lesados, né? Isso fez com que o presidente da Câmara, o Milton Leite, em São Paulo, passasse por cima do prefeito e definisse que a discussão vai passar pela Câmara Municipal de São Paulo, né? Passando pela Câmara Municipal de São Paulo, eu acho que necessariamente deve passar pelas câmaras municipais, pelo menos dos municípios rentáveis, né? A gente tem, dos 375, 15 que bancam a festa, né? Os mais importantes, os que são autossustentáveis, e esses, eu acho que incorporaram um discurso que era nosso, né? Que é a extensão dos contratos de concessão por 20 anos, que está no PL, né? Era um assinte do ponto de vista econômico-financeiro, né? Você conceder mais 20 anos em troco de nada, né? É altamente prejudicial para o interesse dos municípios. Bom, o que me preocupa com relação à questão da Previdência, para ser objetivo, e foi ótimo falar depois da doutora Tirsa, né? Bom, eu acho que a maioria das pessoas aqui me conhece, o meu sentido prático, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o relator, certo? Antes disso daqui ser votado. E tive a oportunidade de encaminhar para ele uma pauta que eu até consultei pessoas aqui, consultei alguns, né? Com relação a, principalmente, as questões mais caras para a gente. Uma era a estabilidade, né? Que tem tudo a ver com a questão do pessoal ativo. A outra pauta era a Sabesprev, né? Que era a manutenção das questões de CD, BD, né? Tudo, a própria existência da Sabesprev. Eu conversei com ele umas 4 horas numa manhã, logo após a audiência pública, né? Porque era a última instância para tentar mudar o PL. O Paulo ajudou aí na pauta de G0, na pauta de assistência médica dos aposentados, levei isso na íntegra. A única coisa que melhorou do ponto de vista da conversa foi a questão da estabilidade, que começou com 6 meses, ele colocou no projeto 18 meses, né? Nenhuma das questões de previdência, né, passaram aqui pelo decreto, né? Ele deixou isso aberto. E a minha preocupação com relação ao que eu acho que eu assisti a última live sobre previdência complementar da doutora Tirsa, né? Eu tive a oportunidade de participar também, né? Folgo em saber, pelo menos que com a mudança de governo, essa questão teve melhoras, né? Do ponto de vista da receptividade com relação a tirar patrocínio, né? Isso não me relaxa com relação à Sabesp, porque eu tenho acompanhado, né, a postura dessa diretoria aqui, né? E é importante que vocês entendam uma coisa definitivamente. A gente está lidando com um perfil de diretoria, com um governo que a gente nunca teve oportunidade de lidar, né, aqui no estado de São Paulo. A gente está lidando
com um governo de extrema direita, né? Eu costumo resumir isso do ponto de vista prático, é assim, ó, empatia zero com o funcionário, empatia -2 com o aposentado, certo? Não tem a menor empatia com pessoas. Inaugurou aí na reforma administrativa uma diretoria de gente, né, cujo principal objetivo da diretora de gente era reduzir o quadro, certo? Toda a questão de redução de custo, economia, ela se dá através de pessoas, né? E me preocupa muito essa questão, ficar em aberto com a questão da privatização, né? A gente tem uma privatização, eu já ouvi, já aposentado já escreveu para mim, falou, mas isso não é tão grave assim, a Sabesp vai permanecer na empresa. Não sei o que seria pior, né? Ela sair definitivamente ou continuar com 15%, tá? Tenho cá minhas dúvidas. Por quê? A cabeça, né, de quem está aí, de quem está no conselho, de quem está na diretoria, é a cabeça de quem trabalha a serviço do mercado, né? Nós não temos mais um diretor da casa, a gente não tem ninguém mais, né, que tenha alguma afinidade com a Sabesp que vocês conheceram quando vocês estavam no ativo. É um grupo, né, e um perfil completamente diferenciado, certo? E isso acaba destacando a forma de atuação, né? Bom, vocês são vítimas, eu nem preciso falar, né? A sanha que foi a questão do plano de saúde, né? A postura que se teve, né, com relação a isso. Ah, eu acho que desde o final da outra diretoria, né, que essa questão da privatização já estava quente, eles vêm procurando saber a situação da Sabesprev. E o Roberto, o César já tiveram 2 ou 3 vezes, né, no conselho, de maneira muito competente, né, explicaram uma situação que é uma situação absolutamente sob controle, saudável dos planos, né? Mudou o conselho agora em abril, né? E veio uma leva de pessoas, né, totalmente indicadas por esse governo, que volta novamente a discutir a questão da Sabesprev, né? O Roberto, até por sugestão minha, porque eles ficam levantando, eu sugeri para o André que ele trouxesse novamente para o Conselho Novo, né, a diretoria da Sabesprev para mostrar a situação que foi mostrada ao Conselho anterior, que a gente não corria riscos, né, que a situação estava sob controle. Eu acho que uma das poucas afinidades que o novo presidente tem é que ele teve essa função lá no BNDES, porque ele é funcionário do BNDES, né? Ele participava da fundação lá, então ele acabou dando sugestões, né, que foram acatadas aqui, de deslocar recurso para ativos, né, que apresentavam menos risco. Mas a questão, para mim, central, é a gente conseguir, nesse formato de privatização, que você não vai vender a empresa, você vai vender parte das empresas, né? Parte das ações, você vai ficar com 15% apenas, você conseguir qualquer tipo de garantia, né? Do ponto de vista... É lógico que vai ter uma modelagem da venda, né? Mas você vai ter uma correlação de forças interna que o governo vai ser 15%. A iniciativa privada vai ser 85%. Um foco único e exclusivamente em lucro. Não se fala em outra coisa a não ser lucro, resultado financeiro, né? Estou te falando que eles são representantes do mercado e vão fazer o que o mercado quer, né? Então,
essa questão que a doutora Tirsa falou, né, de questionar a Previc, né, da Previc ter um papel nesse processo, eu acho isso chave, né? Nem se for do ponto de vista judicial, mas a gente precisa ter minimamente garantia da manutenção. A gente já tentou aqui via relator, né, do PL, ele não levou em consideração isso, falou que isso é uma questão lá na frente para a gente discutir, né? A gente tem dúvidas com quem a gente discute. Essa questão da doutora Tirsa colocar a Previc, para mim, é uma luz no fundo do túnel, né? Porque ela é parte interessada nesse processo também. Então, eu acho que a associação tem um papel importante nisso. Não tenham a ilusão, porque toda vez que eu converso com um aposentado, e não estou, eu também sou aposentado, né? Pertenço à associação também, a coisa mudou internamente, né? Já foi o tempo que uma conversa com a Superintendência de Recursos Humanos, com o jurídico da Sabesp, movia qualquer questão, né? Hoje, o centro de decisão é o governo do Estado, né? O governo do Estado tem como referência a casa aqui, a Assembleia Legislativa, né? O que os deputados passam para eles. E a correlação de forças aqui, se a correlação de forças mudou no governo federal, para a gente piorou aqui internamente, né? Eles são maioria e uma maioria confortável aqui na Assembleia. E deputado se move por desgaste, por pressão. Para finalizar, eu acho que vocês têm uma força que vocês não colocam em ação, né? A gente tem participado de inúmeras atividades. Vou excetuar aqui 3 pessoas da associação que eu vejo sempre. Cid Gabarrone e, de vez em quando, o Paulo Menezes, né? Preocupado, liga, discute, tenta. Mas a gente precisa, né, da força militante dos aposentados para garantir esses direitos aqui. Não vai ser com conversa com o superintendente de recursos humanos, com a diretoria de gente, né? Estamos falando que vocês têm um exército na mão, gente que tem disponibilidade, gente que tem capacidade teórica para estar usando rede social, que hoje é chave, né? Mais do que mobilização de rua, rede social é chave para sensibilizar governante, deputado. Usem isso, pelo amor de Deus, né? Eu tinha um parente que ele costumava falar que cabrito que não berra morre mais rápido, certo? Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão tirar tudo da gente se a gente, né, privilegiar morrer quietinho, né? A gente tá passando por um processo aqui que tem pouquíssimas pessoas trabalhando, né? É um processo sacrificante, né? A gente quer a inserção da associação com a força dos seus associados, né, no conjunto, para ajudarem a pressionar isso, porque eu acho que não tem um segmento dentro, né, das categorias que vai ser mais prejudicado com esse processo do que aposentado, certo? E estou me incluindo nos aposentados, porque, para quem não sabe, né, estou saindo da empresa agora, no final do mandato de conselheiro, não optei por renová-lo, né? Eu acho que é um caminho natural, eu tenho já 67 anos, quero parar, né? Quero descansar um pouco, mas se a gente não se mobilizar, né, eu vejo a perspectiva muito ruim. Não adianta só doutora Tirsa, ação judicial, a gente precisa de pressão, né? E de uma pressão positiva no sentido de garantir direitos. Fiquei super satisfeito com o que a doutora Tirsa falou aqui, e eu acho que aí direção, né, da APES, direção da Sabesprev,
eu acho que fica uma tarefa para vocês, né? De articular essa questão da Previc, né? A Previc, nesse momento aqui, pode ser chave nisso, né? O que a gente tem feito nesse processo de privatização é única e exclusivamente jogar pedra no caminho. Essa pode ser, né, uma rocha no caminho, certo? Uma rocha no caminho, né? Isso ser questionado de maneira formal, de maneira judicial, eu acho fundamental que se faça isso nesse momento aqui, né? A gente vai continuar, eu acho que a briga não termina hoje aqui na Assembleia, hoje na Assembleia provavelmente a gente vai perder a primeira batalha, a gente vai para os municípios, né? E para os municípios mais importantes, vocês sabem que o peso econômico é o que vale, certo? A gente tem uns 15 em que essa questão vai pegar, e a gente pode estar pressionando o vereador, né? Se São Paulo não entrar, não tem negócio, não tem privatização, né? Então, a disputa basicamente é essa. Era isso que eu queria estar falando para vocês, né? Desculpa aqui o tom, eu estou falando num clima aqui muito pesado, né? Então, se eu me excedi aí, já peço desculpa previamente, mas essa é a visão que eu tenho, né? A gente precisa se unir do ponto de vista da pressão, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? O que eles estão afim, eles já mostraram de cara, certo? Eles estão a fim de reduzir custo, né? De trabalhar a questão única e exclusivamente do lucro, e para quem acha que CD e BD não é um custo para a empresa, né? Não conhece a questão contábil, a questão de balanço, isso é um peso, né? Isso sempre pega, é por isso que o César e o Roberto foram chamados lá já 3 vezes e vão continuar sendo chamados, né? Porque eles querem ver isso sob controle, senão eles não vão vacilar em tomar as medidas que precisam tomar para agradar, né, o mercado financeiro. A gente está sob a égide do mercado financeiro. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu vou ter que ir lá para o plenário, infelizmente não vou poder acompanhar. Eu tenho conversado com o Roberto, né, com a diretoria aí, sei mais ou menos o que eles estão pensando. Acho extremamente positivo o caminho de procurar alternativa, né? Tem um dado só que eu queria passar para vocês, que tem um lado positivo, né? E tem um lado preocupante também, né? Eu, como conselheiro, eu requisitei o perfil do quadro hoje, certo? Com a saída dos 1.862 pessoas do PDV, então são 1.862 pessoas até junho, né, aposentadas. Isso pode ser um reforço para a associação, né? Isso é uma atividade para a Sabesprev, mas se a gente olhar a perspectiva futura, a gente ainda continua no quadro, depois de junho do ano que vem, com 1.000 pessoas já aposentadas. 1.000 pessoas aposentadas, elas se aposentaram antes da reforma, certo? E tem 1.600 pessoas que não estão aposentadas, mas têm mais de 60 anos, certo? Potencialmente gente que só não se aposentou porque seria desligado, né? Senão já estaria aposentado. Eu costumo falar que é o cara que no dia seguinte está lá no INSS e se aposenta rapidamente, tá? Então, essa é a perspectiva. Eu acho que eles não vão fazer grandes esforços daqui para frente com demissão, porque a saída das pessoas é inevitável, né? Todo mundo está chegando no limite para sair. E eu acho que a Sabesprev, já expressei isso para a direção dela, precisa procurar alternativa do ponto de vista da sobrevivência também, né? Entendeu? Que eu acho que é o tema do Roberto aí. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Ronaldo, se Diga vierem lá. perguntas para você, eu vou mandar para você, você me Pode mandar responde. que eu respondo pelo Zap ou pelo e-mail, Irene. Com o Tá maior bom, prazer. tá bom, Tá? tá Eu vou ter ótimo. que ir lá para o Muito plenário. Um obrigada, viu? abraço. Obrigado Um a você. abraço, boa sorte aí. Obrigado, Ronaldo. Boa sorte. E na sequência nós temos a equipe da Sabesprev, que é o Roberto,
o Fernando e a Carla. Boa tarde Vamos a lá, Roberto. todos. Boa tarde a todas. É um prazer enorme estar novamente com vocês. E a gente está trazendo, a gente vem num foco um pouco diferente, né? A gente vem demonstrar aqui os resultados dos planos da Sabesprev, né? Que, com certeza, tá? É importante nesse processo todo que a gente está discutindo. Edna, eu consigo colocar a apresentação? Pode sim, Roberto. Que não entrou no modo de apresentação. Ah, entrou. Então, a gente tem discutido bastante todo esse processo da Sabesprev, né? Principalmente com relação a esse novo cenário. O nosso entendimento, nossa visão estratégica, ela vê o seguinte, que alguns alicerces, seja quem for o mandatário aí do serviço, ele vai precisar focar. A gente tem aí salários, a gente tem aí benefícios, mas um desses pilares é previdência. Então, nosso entendimento é o seguinte, que a previdência é uma forma, é um benefício que você tem para reter e atrair gente, tá? Então, na nossa visão, é que no futuro esse pilar vai ter que ser atacado, tá? Para você estar mantendo ou buscando pessoas no mercado. Agora é importante a gente deixar claro que a Sabesprev ela é uma entidade fechada de previdência complementar e é uma fundação de direito privado. Apesar de ela ser patrocinada pela Sabesp e Sabesprev, né, ela tem autonomia administrativa. E é lógico, né? Diferente do mercado, a gente atua sem fins lucrativos. Hoje o patrimônio da Sabesprev é mais de 4 bilhões, então o patrimônio da Sabesprev, apesar do cenário que a gente viveu aí nos últimos 3 anos, 2 anos por causa da pandemia, a gente está conseguindo aumentar o patrimônio da Sabesprev. Hoje nós temos 11.609 participantes ativos e quase 10 mil já participantes assistidos. E tem um processo aí de demissões ocorrendo até julho do ano que vem. Somos o 48º maior patrimônio de acordo com o ranking da Abrap. Isso foi discutido pela doutora Tirsa, né? O que acontece? Esse mercado ele é altamente regulado, né? Altamente regulado, principalmente pela Previc, aonde a gente presta conta praticamente diariamente sobre todos os processos da Sabesprev. Além disso, a gente tem auditoria interna da Sabesp, atuando aí de forma periódica, e auditoria externa, com atuário externo, e principalmente o Tribunal de Contas também atuando, e o próprio Comitê de Auditoria da Sabesp. O Ronaldo citou, né? A gente vem participando de algumas reuniões na Sabesp, levando a situação em termos de governança, em termos de desempenho dos planos, né?
E olha, a situação que a gente passa para vocês é assim, com relação a resultado, é de tranquilidade. Nós trouxemos até aqui um slide, tá? E o Fernando vai até comentar em cima dele, sobre a estratégia que a gente adotou, principalmente do plano de benefício BD. E depois a Carla, na sequência, ela vai falar até um pouquinho dos resultados atuariais. Fernando, fica à vontade. Obrigado, Roberto. Novamente, boa tarde a todos e a todas. Complementando aí tudo que o Roberto falou e entrando no assunto investimento, imagino que a maioria de vocês, principalmente os que já foram aí do conselho da Sabesprev, né, ou deliberativo ou fiscal, já ouviram falar da nossa famosa estratégia de aquisição e marcação dos títulos públicos na curva, né? Isso basicamente me deixem saber se eu não estiver sendo claro o suficiente, mas basicamente é tentar comprar é, ativos de baixíssimo risco, que são os títulos públicos brasileiros, de uma forma que a gente consiga casar o fluxo que a gente vai usar, né, que a gente vai consumir de recursos para pagar o benefício dos nossos aposentados, com o fluxo que esses ativos vão proporcionar para a gente. Então, a gente sempre vai ter, de um lado, o dinheiro suficiente, com liquidez suficiente para pagar esses benefícios, e do outro lado, os ativos proporcionando uma rentabilidade que também é suficiente para enfrentar a evolução dos custos que esses passivos têm a cada ano, né? Então, essa é uma estratégia que foi começada pelo César, e na época, quando eu era gerente de investimento ainda, em 2004, 2005, o César me corrija se eu estiver errado, a gente veio comprando esses títulos públicos para fazer, em momentos que eram propícios, né, que forneciam para a gente boas taxas de retorno, e a gente foi comprando isso ao longo do tempo, e tornando mais forte essa estratégia, né? Ao longo desse último ano, a gente está num período particularmente bom para essa aquisição, né? Então, desde dezembro, como a gente vê aqui no gráfico da esquerda, desde dezembro de 2002, quando a gente tinha 57, quase 58% do patrimônio do plano BD nesses títulos, a gente já veio aqui para outubro para quase 80% do patrimônio. Se a gente atualizar isso, para vocês terem uma ideia, hoje a gente já comprou títulos nessa categoria, a gente já deve ter ultrapassado aí algo como 82%, 83% do patrimônio do plano nesses títulos. Então, a gente consumiu bastante recursos que estavam mais disponíveis aqui, mas tudo isso de uma forma bastante estudada. A gente contratamos consultores para fazer todos esses estudos, para aferir se essa nossa estratégia tá de acordo e oferece a liquidez e a segurança que a gente precisa. Eu atesto para vocês que estamos exatamente nessa situação de segurança e de liquidez, né? E até a virada do ano a gente imagina estar com quase todo. A gente estava com 1 bi e 500, precisamos de algo em torno de 2 bilhões e 300 milhões para fazer o que a gente chama dessa imunização de passivo, né? Ou seja, casar todos esses fluxos. A gente já está com algo em torno de 2 bilhões 180, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Então, a gente segue construindo essa estratégia, e em breve a gente vai estar com essa estratégia plenamente concluída.
E o que significa isso para o plano e principalmente para vocês que são os aposentados, né? Esse é um gráfico que a gente também tem de um dos nossos estudos. Atualmente a nossa meta atuarial, essa linha vermelha aqui, ela está na casa de 4,91. A rentabilidade que a gente estima para o nosso plano no longo aqui no longo prazo é basicamente maior que esses 4,91%. A gente está falando aqui que lá só para 2050 essa rentabilidade do ativo se equivale à rentabilidade a variação da taxa da meta atuarial, né? Então isso vai que ao longo de todo esse tempo aqui a gente vai criando gordura, o nosso ativo vai crescendo mais do que o nosso passivo, e isso vai enfrentando, né, o estoque de benefícios que a gente tem para dar conta. E ao longo ali próximo do ano de 2030, 2033, mais ou menos, a gente deixa de ser um plano em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, a gente deixa de ser um plano deficitário para ser um plano superavitário. Então, gostaria de tranquilizar vocês, de me colocar à disposição para atender vocês, se for necessário, para conversar sobre tudo isso, para tirar alguma dúvida que for necessária. Mas essa é uma estratégia que vem sendo construída há muito tempo e muito bem construída pelo César. Então, estamos no caminho certo. Quando a gente fala de retorno do ano, né, o Roberto colocou o quadrinho aqui, a gente tem uma meta de 8 para um resultado consolidado, ou seja, todos os planos juntos na Sabesprev de 9, quase 9,30. O plano básico está com 8,60, o Sabesprev mais 10,40. O reforço quase 10, e o plano família está um pouco menor aqui, porque ele começou em junho, né? Ele aqui todos os indicadores com o período cheio, né? De 1º de janeiro até dia 4 de dezembro, e o plano família começou no dia 5 de junho. Nesse período aqui, a meta atuarial está acredito que em 3, então o plano família também está tendo uma boa rentabilidade no ano. Então, esse ano está com uma dinâmica melhor do que a dinâmica dos últimos 2, 3 anos aí, onde o mercado foi difícil e o resultado dos planos traduziu, né, transpareceu esse cenário mais difícil para investimento, né? Legal, Fernando, obrigado. Vou chamar a Carla, vou apresentar aqui um slide, onde a Carla vai mostrar para a gente a situação atuarial, a última atualização atuarial que nós temos, tá bom? Bem, boa tarde a todos. Hoje a Sabesprev administra 4 planos previdenciários, dos quais 3 são patrocinados, que é o plano básico, o reforço e o mais. Atualmente nós pagamos, em termos de benefícios, cerca de 19 milhões por mês, tanto para o BD, o mais e o reforço, certo? Nós temos um patrimônio de cobertura em torno de 4 bi entre os 3 planos, sendo maior o básico, 2.800. Meu computador está tentando reiniciar toda hora. O Sabesprev mais 1 bi e 100 e o reforço 93 milhões, certo? As contribuições aos planos, a gente recebe em torno aí hoje, em torno de 10 milhões, mais ou menos, entre os 3 planos, certo? Nós temos no BD nós temos o déficit, então a patrocinadora paga, os participantes também. No mais e no reforço não, mas nós temos as extraordinárias, né? Então, os CDs, eles recebem bastante contribuições dos participantes em forma de contribuição extraordinária.
Pode passar. Eu acho que eu Acho que não. pulei. Espera só um pouco. Eu pulei, Carla. Deixa eu tirar aqui, por favor. Deixa eu só voltar aqui. Eu acho que eu não vou ter. Mas comenta, Carla. Eu estou sem o slide aqui. Hoje, em relação à parte atuarial, nós fazemos todos os anos o teste de aderência das hipóteses atuariais, bem como a de convergência da taxa de juros, tá? No teste de aderência das hipóteses, nós teríamos que fazer a cada 3 anos, conforme a legislação, a Sabesprev optou por fazer anualmente. Então, nós observamos nos testes a tábua de mortalidade geral, bem como a mortalidade de inválidos e a entrada em invalidez, além da formação das famílias, nível de casamentos e filhos mais jovens. Então, essas são as hipóteses biométricas. Avaliamos também o crescimento salarial, que hoje colocamos em 2%, e também avaliamos a inflação, né, do período e a hipótese inflacionária. E o teste de convergência da taxa de juros é se a taxa de juros atuarial está de acordo com necessária ao duration do passivo, ela está aderente à rentabilidade projetada também pelos ativos. Então, seria assim, o quanto é que, de acordo com o duration do nosso passivo, essa taxa de juros está aderente aos investimentos também? Então, como os ativos se comportam em relação ao passivo? Então, anualmente, nós fazemos todos esses testes, tanto de convergência de taxa quanto de aderência das hipóteses. No ano de 22, nós terminamos o ano com uma provisão matemática necessária de 3.294 no BD, dos quais 218 milhões são a contribuição extraordinária do participante. A da patrocinadora, ela não é atuarial, ela é um contrato de dívida. Então, a Sabesp tem um contrato de dívida com a Sabesprev, em torno também de 240 milhões, mais ou menos, em valores de hoje, que ela paga uma mensalidade todo mês, corrigida pela taxa de juros, e nós temos esse contrato de dívida com uma garantia, né? Então, conforme reza a legislação, nós temos a garantia dos recebíveis da Sabesp. O contrato foi feito no ano de 22, já com os ajustes legais que considerem, em caso de reorganização societária, o novo controlador também tem que respeitar o contrato. Então, o plano BD ele tem a garantia real, que são os recebíveis, bem como está garantido pela nova legislação em termos de reorganização societária. Nós temos um patrimônio de cobertura de 3.796, então nós teríamos aí um resultado deficitário de 279. Quando eu pego todos os títulos públicos, todos não, né? Mas todos aqueles títulos públicos marcados na curva, aderentes ao passivo, aos vértices de desembolso do passivo, trago eles a valor presente, e isso vai me dar um ganho, né, ao longo do tempo, de 166 milhões, que a legislação permite que eu faça o ajuste já no final de cada exercício. Então, nós temos um déficit ajustado de 113 milhões. Dos 113 milhões, a gente tem que calcular o limite de tolerância para déficit. No caso da Sabesprev, esse limite calculado de acordo com a duration e de acordo com uma formulação legal, nós temos 201 milhões. Como o nosso déficit ajustado ficou abaixo de 201 milhões, não é necessário equacionar nenhum déficit extraordinário novo. Tá?
Pode passar. Eu acho que era a última, né? Acho que era a última mesmo. Não, o importante é que, de acordo com os dados que o Fernando apresentou, a gente passa a ter um superávit a partir de 2031, 32, tá? E, de acordo com o que a Carla acabou de apresentar, nós temos um termo de confissão de dívida garantindo, tá, o pagamento desse déficit atuarial existente. E, consequentemente, os dados mostram que não haverá novos déficits no caso do BD. Tá? E no caso do Sabesprev mais e no caso do reforço, tirando aí o cenário de 21, 22, a gente passou já a uma rentabilidade muito interessante no Sabesprev mais e no reforço. É isso. Ah, ah, agora, vamos apresentar para vocês o seguinte. No planejamento estratégico, 22, 24, que contou com a participação dos conselhos deliberativo e fiscal e também por representantes de todas as associações, o que foi decidido ali? Né? Foi tirado uma visão estratégica da Sabesprev. E é em cima disso, dessa visão estratégica, que a gente está atuando. Então, o primeiro pilar uma das ações era que a gente tinha que expandir os serviços da Sabesprev, né? E a gente estabeleceu 3 pilares para que isso ocorra. O primeiro pilar foi a implantação do Plano Família. Então, a Sabesprev deixa de ser específica dos empregados e passa a atuar num novo mercado muito mais abrangente, que é o mercado dos familiares, né, dos participantes e dos empregados da Sabesp. O segundo pilar, a gente trata das entidades representativas, associações também buscando. E o terceiro pilar, que esse é o mais abrangente, o terceiro pilar, é a expansão do serviço da Sabesp, buscando ser a maior empresa de previdência do mercado de saneamento. Tá? E isso, sim, é possível. A legislação atual permite que a gente faça essa expansão dos nossos serviços. Em função disso, nós tivemos uma reunião onde todas as entidades foram convidadas para uma reunião da Sabesp, né? E a gente apresentou essa nossa visão, né, estratégica, que é que a Sabesp permita que a Sabesprev atue, tá, nesse mercado de saneamento. A proposta ela foi muito bem vista, tá, pela Sabesp, e a gente ficou de apresentar aí um estudo para a Sabesprev para que realmente a gente consiga atuar também nesse segundo e nesse terceiro pilar de expansão. Tá? Então, na nossa visão, independente do cenário da Sabesp, a gente tem sim, a gente tem condições técnicas, a gente tem condições de performance enquanto empresa, tá? A gente apresenta resultados bem interessantes quando a gente compara a Sabesprev com outras empresas de previdência privada, mesmo de porte semelhante à da Sabesprev. Então, é assim, é lógico, o futuro a Deus pertence, não é? Mas, julgando pelos resultados de negócio, tá? A gente está numa situação, acho que, muito favorável. E uma situação muito favorável também quando a gente apresenta esses resultados à Sabesp, por meio do Comitê de Auditoria, por meio do Conselho de Administração da Sabesp. Acho que é isso. A gente fica aberto aí a perguntas. Obrigado, viu?
Muito obrigada, Roberto, Fernando, Carla. Obrigado por terem aceito o convite para participar dessa live, foi muito bom. Agora eu vou para as perguntas que a Edna me passou aqui, na sequência. O Cid pergunta, ele diz que é para o Roberto e para a Tirsa. Eu vou fazer a pergunta e aquele que se sentir à vontade pode responder. Caso haja privatização da Sabesp, pergunto ao Roberto e à Tirsa se a retirada do patrocínio será algo concreto, mesmo considerando uma nova diretoria da Previc mais protetora dos trabalhadores? Pode iniciar, Tirsa, se você quiser, por favor. Tá bom, tá joia. Então, na verdade, quando a gente fala de privatização, a gente não está falando de retirada de patrocínio, né? Porque uma coisa é você fazer a discussão sobre é possível ou não uma retirada de patrocínio nos termos da legislação que nós temos. A legislação, ela permite, sim, a retirada, mas ela tem vários óbices, porque, como eu falei, ela tem várias questões relacionadas à ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução 11 e que foi mantida na nova resolução, que é a 57. Provavelmente, o grupo de trabalho deve avançar em alguns aspectos, não como a gente gostaria, mas alguns aspectos nós esperamos que sejam ajustados através dessa nova regulamentação. Por outro lado, quando a gente fala de privatização, nós estamos falando exatamente como quando eu dei o exemplo até das empresas de energia. Depois alguém comentou, acho que foi o Ronaldo, né, que falou, olha, a princípio é a venda de uma parte, né, das ações, e a outra ainda permanece sob o viés do Estado. É exatamente assim também que aconteceu no passado com as empresas de energia, e independente de qual seja o modelo, a questão é, quando você tem contratos que possuem direitos e obrigações, seja uma privatização, seja o que eu falei, alguma outra mudança, seja uma fusão, uma aquisição, ela não tem o condão de alterar esses direitos e obrigações que já existem. Isso precisa ser observado, né? Então, a gente precisa entender que, no caso de uma privatização, isso precisa ser observado. Não é assim, privatizou e de um dia para a noite as pessoas não têm mais o seu plano, não existe isso, nem a lei que regulamenta toda essa questão das privatizações, ela não traz e nem poderia, porque ela também seria eivada de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Então, uma coisa é você ter uma retirada de patrocínio num cenário que não é de privatização ou que já é de uma empresa privatizada, né? E outra coisa são as obrigações as pré-existentes, quando você tem uma privatização. Então, pode ser que no caso de vocês não venham a ter nenhuma retirada de patrocínio, que ocorra a privatização. No cenário futuro, você teve uma privatização e você vem a ter uma retirada de patrocínio. Isso tudo precisa ser observado, todos esses direitos e garantias pré-existentes, eles precisarão ser observados, né? E é o que a gente também discute, mesmo nas empresas que não passam por privatização, que são os contratos pré-existentes. O que esse contrato garante? E por que nos moldes da resolução de hoje não está garantido? Então, em linhas gerais, seria isso. Nossa visão é exatamente o que a doutora Tirsa acabou de colocar. Mas a gente também tem uma visão estratégica de negócio, né? Os dados que a gente acabou de apresentar aqui, eles mostram que a Sabesprev, ela tem uma saúde financeira, econômica e atuarial muito interessante, né? Não existe assim dados
que mostrem que a gente está caminhando para um novo déficit, por qualquer outro tipo de comprometimento. E, novamente, eu reitero, qualquer empresa do tamanho de uma empresa da Sabesp, ela necessariamente ela precisa reter e atrair gente, atrair talentos. E a Previdência é uma ferramenta que você, com certeza, utiliza em todo esse processo, tá? Então, a gente não... E também, uma outra coisa, em nenhum momento, nesses anos, nesse último ano, foi discutido, tá, por parte da patrocinadora a retirada de patrocínio. Não sei se respondeu, Irene. O Cid continua perguntando para o Roberto: qual será o futuro da Sabesprev caso a Sabesp venha a ser privatizada? Exatamente isso, Cid. Exatamente, E já assim, acabou de a responder. Sabesprev, ela continua, nós temos direitos e deveres que deverão ser cumpridos, né, obedecidos, por qualquer um que seja o novo patrocinador, tá, da Sabesprev. Então, você tem contratos aí que devem ser obedecidos. E tem toda uma legislação, tá, que regula essa retirada de patrocínio. É assim, hoje você não tem dados, tá, que eu acabei de falar, financeiros atuariais, tá, que justifiquem uma retirada de patrocínio. E, principalmente, isso não foi objeto de discussão e de demanda da Sabesp até hoje, tá? Eu só queria complementar um ponto que o Roberto colocou em relação à saúde financeira, econômica, atuarial da empresa e o nosso plano estratégico, né, de negócio, de nos prestarmos serviços para outras empresas, né, de previdência. Isso é reflexo também da expertise interna que a gente tem, né? Então, pagamos benefícios para os aposentados há 32 anos, investimos dinheiro há 32 anos. Então, o que nos cacifa, né, para fazer essa prestação de serviços para outras empresas é a grande expertise do nosso corpo de funcionários também, né? Então a gente não vai fazer nenhum esforço sobre-humano para fazer isso. É quase como uma consequência natural do amadurecimento da Sabesprev e dessa imposição de cenário, né, de muitas pessoas saindo da empresa, a gente prestar serviços para outras empresas. Então, eu colocaria um quarto pilar aí, né, de saúde financeira, econômica, atuarial e de inteligência da equipe para fazer, e experiência da equipe para fazer isso. A próxima, continua o Cid. Aqui ele faz um desabafo e pergunta para mim e para a Tirsa se tem alguma saída jurídica para proibir a privatização. Você responde, Tirsa? Oi, eu acabei respondendo um pouco também nessa pergunta já no chat, algumas eu fui respondendo lá. Sim, o que eu falei, cabe impugnação, né? Se você tem um edital que ele não observou alguns critérios, alguns... O contrato. Então, acho que assim, o desmembramento a partir a partir do momento em que o processo de privatização, né, ele tem esse time mesmo, aí você tem diversas situações que são possíveis. Aí até dei o exemplo que lá no Sul já teve uma impugnação ao edital no final do ano passado, né? O próprio Sidney colocou, mas lá teve a privatização, sim, só que teve negociação com os sindicatos e com a associação. Então, teve uma condição depois dessa liminar que foi obtida,
que travou todo o processo, aí a empresa começou a negociar, o Estado foi negociar com as associações e também com o sindicato para discutir como ficaria a situação dos ativos e dos aposentados. Então, você tem aí uma série de caminhos possíveis que você começa a trilhar. Mas isso tudo vai depender muito da situação efetiva e, com base nela, a gente avaliar qual a estratégia a ser tomada, né? Agora, o Zé Luiz pergunta para você, Tirsa. No caso do edital de privatização não garantir os direitos dos assistidos e dos G0s, é possível a impugnação através do judiciário? E eu vou emendar da Daniela uma pergunta que diz como fica o G0 no caso de privatização. Eu não sei se você se sente à vontade para responder sobre o G0. Eu não acompanho nada, né, da questão do G0, acho que daí você poderia falar um pouco mais, mas, assim, de qualquer forma, é uma obrigação que decorre da lei, então também diria que não tem como ela ser alterada numa privatização, segue a mesma linha dos outros demais contratos, né? Você nem poderia ser objeto de uma flexibilização em relação à obrigação já em vigor, né? Você está tratando aí de pessoas que já recebem benefício. Se eu não me engano, tem a própria lei que garante, que determina, né, essa obrigação. Então, você Já tem decisão transitada em julgado. Transitada em julgado, então não vejo também menor possibilidade de alteração em relação a esse cenário, não. O doutor Arlindo está aqui na live. Você quer falar, Arlindo, sobre essas perguntas aqui do G0? Então, dentro dessa linha que vocês estão dizendo, né? Especificamente no nosso caso, a associação APS ela tem uma ação coletiva e discutiu o direito dos complementados do G0 com decisão transitada em julgado, isso que você acabou de falar, Irene. E essa decisão transitada em julgado cria uma obrigação para a Sabesp, independentemente de quem seja o seu acionista majoritário. Então, com a privatização, a obrigação da Sabesp permanece a mesma, né, para com os complementados de G0. Obrigada, Arlindo. Tem uma pergunta do Mário Rubens. Ele está fazendo, Roberto, não sei se vocês querem responder, eu tenho uma resposta também, sobre a expectativa do ganho da ação jurídica, sobre a não incidência do IR sobre o pagamento do déficit. Não sei se Abre o microfone, Roberto. Eu não acompanho assim, de forma sistemática, essa ação. Até onde eu acompanhei, tá? Os aposentados, a categoria não havia tido sucesso. Mas eu acho que você tem muito mais informação, Irene. Isso. Então, Só nós fazendo temos um adendo, algumas ações tiveram êxito, né? Ações particulares, pequenos de outros grupos, tá? O da Sabesp ainda não. A Irene vai complementar. Então, nós temos decisões ainda, algumas ruins e outras favoráveis. Então, sobre a da APS, foi decisão favorável a nós, no Tribunal Regional Federal aqui em São Paulo. Saiu o acórdão muito confuso, porque ele cerceou pessoas fora da região aqui metropolitana, e nós entramos com embargos, mas a decisão foi favorável, só ainda não transitou em julgado e deu encerramento. Não sei se respondi aí para o Mário. O Ernesto pergunta o seguinte: caso a futura Sabesp queira retirar o patrocínio, o que é permitido por lei, quem pode informar a expectativa de vida dos participantes do plano BD
que será considerada para saldamento de cada beneficiário. Não sei É o se seguinte, a Fernando legislação ela tem todo o modus operandi da forma de cálculo. Então, em caso de retirada de patrocínio, as reservas individuais são calculadas. Aí, como a gente faz a avaliação atuarial todo ano e faz os testes de aderência, então as tábuas vigentes na época, bem como taxa de juros, tudo isso é computado, é feita uma avaliação atuarial com a individualização de reserva. De forma que, por exemplo, o crescimento salarial para os ativos é retirado da hipótese, né? Tem algumas questões atuariais que têm que ser observadas. E as reservas são individualizadas. E aí, quem vai dar a expectativa de vida é a tábua, de acordo com a idade da pessoa, de acordo com a família da pessoa, e por aí vai. o Mário Rubens pergunta: o plano BD carrega atualmente um grande déficit. Qual a ameaça real de termos um outro rateio nos próximos anos? É para você mesmo, Carla. O déficit do BD... Carla? Pode, lógico. Deixa eu compartilhar aqui uma tela que eu guardei para. Enquanto a gente estava conversando, eu já tinha visto essa pergunta aqui na tela. Vocês estão vendo essa tela que eu estou projetando? Tá, então, o Mário Rubens, esse aqui é o que a gente chama de razão de solvência, ou seja, o quanto de ativos o plano tem sobre o que ele tem de passivo, né? Então, para cada real de ativo, quanto ele tem, quantos reais de passivo ele tem. Então, a gente está aqui numa situação agora, né, recente, que a gente está em quase 1, né? E aí, como eu falei para vocês há um tempo atrás, ó, aqui em 2033, 2034, a gente chega em 1. E aí, a gente começa a ter um cenário onde a gente passa a ser superavitário. Isso aqui não é uma certeza, tá? A gente não está dizendo para vocês que em nenhuma hipótese o plano vai ter superávit, vai ter déficit de novo. Mas esse aqui é um estudo bastante robusto do ponto de vista matemático, né? A gente roda 1000 cenários em 99% dos cenários o plano continua apresentando superávit, né? Então eu te respondo que com uma probabilidade bastante alta, Mário Rubens, o plano não vai ter novos déficits e muito no futuro a gente vai estar falando de superávit e não de déficit. Esse parece ser uma história, uma página virada da história do plano BD. É óbvio que, considerando todas as premissas atuais, se por acaso nós tivermos que fazer alguma alteração de premissa, por exemplo, uma expectativa de vida maior, isso pode ser que tenha que ser alterado. Tá? Isso faz parte do jogo do BD. O BD é mutualista. Se as pessoas vivem mais, casam com pessoas mais jovens e por aí vai, a gente sabe que isso tem impacto aí no futuro do plano. Carla, uma pergunta para Considerando você. todas as premissas atuais, o Fernando tem toda a razão e Eu só o plano fazendo outra BD ficará bem. intervenção. Desculpa interromper, Carlinhos. Uma outra Imagina. hipótese seria o governo federal dar um calote na dívida mobiliária. Se o governo der calote, a gente fica... a carteira que está baseada em título público fica em default, né? Agora, a pergunta subsequente é: qual é a probabilidade do governo dar um calote? Eu diria que é quase zero, né? É quase nada, né? Uma probabilidade muito desprezível. Obrigada, César. Carla, o Zé Luiz pergunta para você: o bom resultado do plano BD pode proporcionar a redução do déficit atualmente equacionado? Se, por exemplo, nós tivermos um resultado acima do que está sendo projetado nesse nível de solvência do Fernando, sim. Tá. O Wilton Santos pergunta para você ainda, Carla. Muito importante saber se esses bons resultados
vão antecipar de meses, anos, o fim do contrato de pagamento de pesadíssima contribuição extraordinária mensal que grava o BD? Exatamente como já respondi anteriormente, né? Caso a gente tenha resultados acima dessa projeção computada pelo Fernando, né? Essa projeção for, o real for maior do que a projeção, a tendência, e não se trocando nenhuma premissa, a tendência é termos uma redução no pagamento do déficit ao Que a longo do gente tempo. pode observar, né, Carlos, o seguinte, Uhum. que o término do pagamento do déficit atual do BD, ele está coincidindo mais ou menos com a mesma data que está mostrando aí o estudo de liquidez e solvência. Então, o saldamento e o superávit, ele está acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Exato. E mais um detalhe, né? Assim, uma pergunta que poderia vir agora é, mas por que que continua cobrando? Né? É porque a cobrança do déficit ela é necessária, inerente para a construção do superávit futuro. Se a gente deixasse de pagar agora, muito provavelmente aquela razão de solvência que eu mostrei para vocês seria bastante prejudicada. Então, o que o Roberto observou muito bem, né? Assim, a partir do momento que o déficit é saldado, a saúde da carteira mostra que ela passa a andar com as próprias pernas e gerar, inclusive, resultados superiores, né? Então, uma coisa está conectada com a outra. Não é possível a gente separar essas duas discussões. Tá. Agora o Mário Rubens faz uma outra pergunta. Ele faz um comentário que eu vou ler para vocês, uma pergunta que fica à garganta de todos, para efeitos de sobrevivência. Com a eventual liquidação do BD, quantas remunerações mensais descontado déficit aproximadamente um participante poderá receber? Eu não entendi a pergunta. Vou te falar. Imagino, Carla, que a questão aqui é liquidando o plano, Quanto tempo eu vou receber? exatamente. Ou se você for receber à vista, se eu dividir isso por 12 meses, quanto isso compra de tempo lá na frente? O plano BD, ele é um plano maduro. Ele é extremamente maduro. A gente há de entender que as reservas estão basicamente constituídas. O nível necessário de reserva está constituído. Então, no caso de retirada, você tem lá, por exemplo, o saldamento, que vai ser nada mais do que a reserva necessária ao pagamento de benefício, uma vez que a média de idade das pessoas está em torno de 58 anos, e eu tenho elegibilidade plena aos 60, então a maior parte das pessoas já estaria com a reserva constituída. Descontado o déficit dela, a proporção do déficit dela, que hoje a gente vê que é bem menor, isso daria mais ou menos de acordo com a expectativa de vida da pessoa, né? Quer dizer, eu teria que pegar essa reserva, aplicar em algum lugar que me desse a meta atuarial. Se me der a meta atuarial, é uma tendência a manter o nível de benefício. Assim como é o pessoal do Sabesprev+, quem migrou, muita gente teve aí, né, conseguiu fazer uma reserva importante, e hoje até tem casos que a pessoa recebe o dobro do BD, tem casos que não, né? Aí vai muito de cada perfil. Zé Luiz faz uma observação, Roberto, pedindo que seria interessante você colocar a fala do presidente da Sabesp sobre o futuro da Sabesprev. Na reunião, as entidades, as associações, elas se posicionaram e apresentaram algumas demandas, né? As demandas que foram apresentadas pelas associações, principalmente, foi que, visando que no PL conste uma certa proteção com relação à manutenção da Sabesprev.
o presidente da Sabesp disse o seguinte, que a Sabesprev ela é independente, né? E ela permanecerá, tá? Seja qual for o cenário, vai continuará existindo. Tá? Então foi assim. É lógico que o futuro a Deus pertence, né? Então, na posição hoje da Sabesp, não existe intenção nenhuma, tá, com a finalização da Sabesprev. Ela continua, tá? Seja qual for o cenário. Agora, o José Maurício pergunta, quanto a fundação recebe anualmente da Sabesp, incluindo a parte relacionada ao déficit, o aporte referente aos participantes, ativos e demais outros valores. O objetivo é saber quanto custa a Sabesprev para a Sabesp. Carla, acho que é com você, né? Sim. Eu acho Acho que que a Sabesprev custa para a Sabesp quase nada, porque tudo ela bate no imposto de renda. Então, diminui no lucro real dela. exatamente. Ela pega, isso é despesa, ela deduz despesa. Ela é optante pelo lucro real, e optantes pelo lucro real Exatamente. deduz Ela lá. lança diretamente como despesa operacional dela. Isso. Eu não tenho todos os números aqui, mas eu posso depois trazer, não tenho na minha cabeça. Tá? Aqui Mas tem ela uma deduz, e previdência privada, ela é o melhor dos benefícios para a patrocinadora, né? A melhor forma de remuneração, porque não incide em encargos. Exato. Então, se ela dá R$ 100 lá para o participante, ela bate o imposto de renda e aquilo não tem encargos. E agora eu vou fazer a última pergunta que o Mário Rubens faz para a doutora Tirsa. Em caso de liquidação de um plano, BD, a legislação assegura o recebimento mínimo de uma quantidade de remuneração mensais. Se sim, quantas? Então, eu não sei se o pessoal está falando, está misturando um pouco liquidação com retirada e também com privatização, né? Porque a gente está falando da retirada e aí tem um período mínimo dos 5 anos, deve ser isso que o pessoal está perguntando. E quando é feito o cálculo, é considerado uma expectativa de vida, né? Então, qual vai ser a expectativa não se sabe. Isso vai depender, né, de qual vai ser a tábua que vai ser utilizada, tem que estar de acordo com o que a Previc exige, e aí você faz essa projeção. E o mínimo é a questão dos 5 anos. Mas isso quando a gente está falando de retirada, porque eu acredito que não seja liquidação, porque liquidação nem aqui a gente está muito distante de qualquer hipótese pelo próprio cenário que foi colocado, né? E pelo que a gente acompanha do próprio plano, não me parece que seja. Cálculo de liquidação e retirada é a mesma coisa, né? Em termos atuariais é igual. Tá E a igual. questão da expectativa de vida é, se a expectativa de vida for menor que 5 anos, para completar os 5 anos, quem tem que arcar é a patrocinadora, integralmente com o mínimo de 5 anos. Tá? Mas há, no caso de expectativas menores que 5 anos. Sim, se há, né? Por isso que eles colocam a Então, regra. em caso que tiver algum participante, e não é para todos, tá? Desculpa, doutora, só complementando. Gente, as perguntas que não foram respondidas, ou eu pulei aqui, eu vou recapitular e depois mando para as pessoas, mas acho que nós falamos sobre tudo. Procurei perguntar tudo aquilo que foi colocado. Eu quero agradecer a todos, sei que foi
um sucesso a nossa live, também com a Tirsa, Roberto, Carla, o Fernando e o Ronaldo, não poderia ser diferente. Obrigada, acho que esclarecemos bastante e foi uma oportunidade para a gente discutir sobre a privatização, sobre a Sabesprev, que a equipe Sabesprev colocou muito bem, e sobre a legislação e as oportunidades todas que a Tirce trouxe. Meus agradecimentos a você e à equipe da APS também, e agora o Zé Luiz eu chamo para poder encerrar a live. Eu queria agradecer, então, a presença de todos, dos associados. Espero que tenham aproveitado bastante os esclarecimentos, que foram excelentes, né, pela doutora Tirsa, Roberto, Carla, Fernando, até a doutora Arlindo teve uma participação. Né? Arlindo, é isso mesmo, obrigada. E agradecer a todos vocês e esperamos aí um futuro bem feliz para a Sabesprev, né? Que nada aconteça, né, Roberto? Acho que não queremos que aconteça é o mais importante, né? Eu sei que o pessoal fala que nada vai acontecer, tá tudo certo, tal, mas assim, se a gente começar a relembrar o que vem acontecendo, né, principalmente com os aposentados, né, a gente fica meio apreensivo, né? A gente realmente fica apreensivo, apesar do discurso, né? O discurso é um, a prática é outra, principalmente com essa diretoria aí. Para nós está sendo muito ruim, né? Não sei quem falou que foi o Copa. Na estrutura criaram uma superintendência, uma diretoria de gente, né? Mas de gente eles não estão fazendo nada, eles estão ferrando com a gente, né? Isso é o que está acontecendo. Desculpe o desabafo, né? Mas, na verdade, é essa a realidade. Então, eu volto a agradecer a todos, né? Pelas explicações, pela palestra, e até uma próxima, tá bom? Muito obrigado a todos. Parabéns a todos. Obrigada. Um abraço. Uma boa tarde. Tchau. Parabéns a todos. Um grande abraço a todos. Obrigada, gente.